Sejam bem-vindos ao No Front, o programa aqui do Sindicato Médico que discute as dificuldades da medicina, as ações sindicais, o como nós podemos atuar pelos médicos para defender a saúde da população. E o programa de hoje nós não vamos tratar sobre um local especificamente, nós vamos passar uma pincelada sobre as cidades mais importantes da atuação sindical no momento, para que vocês percebam o óbvio. É a maior crise que a medicina já sofreu na história no nosso estado. E é interessante, eu já vi gente aqui dentro que dizia que estávamos em céu de brigadeiro e voo de cruzeiro, e o que nós estamos é na maior crise da medicina e precisamos de um sindicato forte para defender todos os médicos. E cada vez mais isso vai ser importante, porque a nossa previsão aqui é de que a crise só vai aumentar. E aí eu faço questão de fazer uma introdução bastante importante. No programa anterior eu falei sobre as dificuldades que nós temos sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde. E cada vez fica mais claro que mesmo em regiões um pouco mais ricas, a crise chega. E não tem nenhuma perspectiva de melhora se o país não tomar como uma decisão sua investir na saúde. E claro, a gente sabe que os municípios tendem a investir um pouco acima do piso. Mas o governo do estado do Rio Grande do Sul não tem investido o seu piso e vai apenas fazê-lo em 2030 pelo TAC assinado com o Ministério Público. E o governo federal, que é o ente que tem mais recursos na federação, longe, deve, e não pode, deve investir mais, especialmente na rede filantrópica do nosso estado. Porque as dificuldades financeiras estão fazendo com que vários hospitais, que antigamente eram hospitais pujantes, estejam enfrentando uma crise grande. E não vai haver saída se não entrar mais recurso. Tem um problema de gestão? Certamente. Nós temos uma formação muito bem feita para gestores em hospitais? Certamente não do jeito que precisaríamos. Mas não muda o fato básico, de que o recurso é baixo e quem atende 100% o SUS hoje está fadado com o tempo a entrar em crise financeira, como nós temos visto pelo nosso estado. Então, como eu disse, eu vou fazer um pincelada, vamos começar local por local para que a gente enxergue juntos o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Uma das cidades mais importantes em termos de crise é a nossa cidade maravilhosa e fronteiriça de Bagé. Bagé é uma cidade que tem um hospital, a Santa Casa, que sempre foi uma referência para vários municípios e que atua em várias das disciplinas, tendo ali emergências clínicas, cirúrgicas. O bloco obstétrico é um lugar muito importante que sempre atendeu grandes populações em termos de áreas. E é um hospital que tem uma característica que é uma distância regional a outros grandes centros. Portanto, a sua tranquilidade financeira reflete diretamente para muita gente. E o subfinanciamento do SUS fez com que, e nós já falamos sobre isso aqui no Front, o hospital transformasse num ambiente deficitário. Pelos números que nós temos, aproximadamente ele trabalha com em torno de 1,5 milhão de déficit mensal, o que faz com que eu tenha médicos ali na instituição que tenham atraso de até 9, 10 meses. Ninguém trabalha com 10 meses de atraso. E é justamente por isso que não é uma mobilização dos CIMERS que está fechando as portas do hospital. É basicamente a impossibilidade de fechar uma escala. Essa crise foi se agravando e a nossa mobilização trouxe a luz sobre a cidade. E o movimento já tem acontecido fora do município, mas também dentro do município. E é justamente sobre isso que nós queremos falar. A Prefeitura de Bagé praticamente não contribui com nada com o hospital. Compra alguns serviços, especialmente de laboratório, mas por não ter gestão plena, se julga totalmente independente do financiamento da emergência do mesmo. E eu não cito emergência gratuitamente. Nós sabemos que prefeituras que não têm gestão plena não precisam financiar integralmente a função hospitalar. Mas sim, tanto na atenção básica quanto nas UPAs, ela tem necessidade. E não há qualquer justificativa, ao nosso ver, que a prefeitura não coloque recursos na emergência do hospital. Clínica, cirúrgica, centro obstétrico, todos eles se beneficiariam da entrada de recursos. E, inclusive, no bloco obstétrico especificamente,
foi feito um consórcio entre os municípios e cada um contribuiria para a manutenção do mesmo com recursos proporcionais à sua população. E todas as prefeituras aceitaram contribuir, exceto a Prefeitura de Bagé. Conversei com o prefeito. Ele disse que só colocará dinheiro no hospital após a auditoria. E eu insisto, sou favorável a toda a auditoria. Mas nós não podemos matar o hospital antes que a mesma aconteça. E é justamente por isso que nós precisamos falar sobre a atuação do Estado do Rio Grande do Sul na manutenção do financiamento daquele hospital. Porque o Estado passa um recurso fixo e se nega a colocar qualquer centavo a mais. O Estado está muito preocupado porque a restrição do atendimento está tocando a oncologia, tanto cirúrgica quanto clínica. Mas não oferece recursos. E tudo isso foi colocado dentro de uma mediação no Ministério Público. Ali o Estado participa, mas diz textualmente, conversei pessoalmente com a secretária, que não fará a intervenção na Santa Casa. E aí nós temos um jogo de empurra, porque nem o município, nem o Estado tem interesse em intervir. Nem o município, nem o Estado tem interesse em colocar mais recursos. E no final das contas, como é que nós vamos fazer com que aquela população seja atendida? Porque fica muito fácil para todos eles argumentarem que o hospital é mal gerenciado ou que precisa de auditoria. Mas nós temos que olhar o lado da população. Se o município, se o Estado não fizerem nada, talvez aquele hospital entre em falência. E é justamente por isso que nós precisamos falar do governo federal. Por que o governo federal é tão importante? Porque, queira ou não queira, o teto MAC do município é incompatível. Para quem não sabe o que é teto MAC, é um valor que é pago para especificamente atividades de média e alta complexidade. Ele não é suficiente para a manutenção do hospital. E a gestão diz que tem inclusive uma perspectiva de pagamento de passivos atrasados do teto MAC que poderia chegar a 50 milhões de reais. Na prática, se o valor do teto MAC fosse autorizado para a Santa Casa no valor adequado, ela deixaria de ser deficitária. Os médicos receberiam e a população teria tranquilidade do atendimento. Só que o governo federal não tem feito isso. Tem cruzado seus braços, deixando a crise avançar. E, portanto, o governo federal tem sim responsabilidade. E nós ouvimos a perspectiva de que talvez entrasse o Agora Tem Especialistas na cidade de Bagé. Seria muito importante. Mas por que nós não estamos fazendo esse movimento agora? Nós precisamos de recurso para a cidade. E especificamente nós precisamos de recurso para a Santa Casa. E eles podem vir de qualquer lugar. Da sociedade civil, do governo do município, do estado e do governo federal. Esperamos agora que o novo provedor que está assumindo consiga fazer a reversão desses fatos todos, que ele consiga recursos. Porque no final das contas, se a Santa Casa de Bagé acabar fechando, quem vai pagar são os médicos que têm dinheiro a receber, mas é a própria população. Para não deixar um pequeno detalhe, existe um recurso que supostamente entrará nesta semana de emendas parlamentares que já foram empenhadas de em torno de 5,6 milhões. Elas não chegam a pagar nem metade da dívida que o hospital tem com os médicos. Mas faço questão de lembrar aqui, nós temos a promessa de todos que esse valor, quando entrar, e pode entrar essa semana, caia diretamente nas contas dos médicos. Nós precisamos garantir recurso para pagar os atrasados, para que essa Santa Casa tão importante daquela região não feche suas portas. Nós precisamos falar sobre Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha tem um hospital que não é filantrópico e que é mantido por uma entidade filantrópica chamada Fundação Araucária. Por que é extremamente importante? Porque ele não é um hospital do município, ele não é um hospital do estado, e ele é um hospital do Rio Grande do Sul que tem oferecido a pior condição de trabalho para os médicos. Faltam questões básicas do ponto de vista de segurança. E justamente por isso os médicos iniciaram a sua mobilização. Obviamente, se eu não tenho condição de trabalho,
eu também tenho um atraso no pagamento. E foi feita uma promessa de que os médicos receberiam no dia 3 de julho os atrasados. Promessa não adianta. Eu preciso que eles recebam. E no final das contas, eu não tenho nem a garantia absoluta de que as condições de trabalho serão minimamente adequadas para o exercício da profissão de médico e nem que os médicos recebam. E há uma briga entre a fundação, a atuação ou não da prefeitura, recursos estaduais, recursos federais, de forma que a crise ali toca diretamente a população. E os médicos, novamente, pagam a conta, porque eles trabalham sem receber. E é justamente por isso que nós teremos uma assembleia que talvez coloque os médicos do município em estado de greve. E eu vou dizer aqui publicamente, sem medo de estar errado. Eles têm direito de fazer essa mobilização, porque ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem receber. Pior ainda, trabalhar sem condições de trabalho. A cidade de Lagoa Vermelha, junto com a cidade de Bagé, mostram algo que tem sido crônico no estado do Rio Grande do Sul e que mostra como é que é o financiamento da saúde no país. Os hospitais vão perdendo a condição, vão perdendo o financiamento e vão cada vez mais fechando as suas portas em termos de serviços e em termos de pagamento para os médicos. A condição de trabalho do médico cai e quem sempre acaba sofrendo de maneira mais importante é a própria população. Ali é apenas um dos reflexos e dos retratos mais claros da dificuldade de financiamento do Sistema Único de Saúde no nosso país e no nosso estado de maneira pessoal. Por outro lado, nós tivemos uma vitória muito grande na cidade de Nova Santa Rita. Ali a prefeitura julgou que era um bom negócio tirar uma empresa que estava atuando com uma boa relação com os médicos e médicos com boa relação com a comunidade há vários anos, porque o Tribunal de Contas do Estado mandou fazer um processo licitatório. Sou favorável a isso. Está na lei e deve ser cumprido. O problema é que eles colocaram originalmente no processo licitatório como o foco primordial da licitação a redução do custo. E é óbvio que em qualquer coisa que nós venhamos a fazer que o custo seja a parte mais importante, eu vou ter a perda da qualidade. E entrou uma empresa de péssima qualidade e reputação, de forma que começou a oferecer valores irrisórios aos médicos. Os médicos não aceitaram fazer as escalas começaram a ficar vazias e, obviamente, a população acabou sendo desassistida. O sindicato entrou em nome dos médicos, denunciou publicamente, fez a questão de ir no Conselho Municipal da Saúde do município, que, aliás, faz questão de dizer aqui publicamente, teve uma atuação muito direta, muito correta e muito decisiva na decisão que foi publicada ou divulgada ontem pela Prefeitura, que acabou rescindindo o contrato. Foi uma vitória muito grande, não apenas para os médicos, mas certamente para esses, mas foi uma vitória para a saúde do município. Porque quem assistiu o último no front, nós demonstramos que a empresa estava oferecendo contratos ilegais, estava com escalas vazias, e não tinha nem diretor técnico registrado no estado do Rio Grande do Sul. Com a saída da empresa, abre-se uma perspectiva de uma situação melhor para a saúde do município. E eu espero que juntos agora possamos reconstruir o que ali foi durante bastante tempo. Um local que era bom de trabalhar para os médicos e que a população era bem atendida. Nós vamos seguir fiscalizando, nós vamos estar juntos e vamos ver o que vai acontecer ali. Mas parece ter sido uma atuação rápida da prefeitura às custas de uma atuação do município e que todos venceram. Porque quando o sindicato vence, a gente sempre diz, a população vence. E eu acho que ali teve uma resposta boa da prefeitura que acabou retirando a empresa. Vamos acompanhar. Eu tenho uma convicção de que as coisas ficarão melhores agora. Vou falar sobre uma cidade que a gente não costuma falar. Para quem conhece, Passo Fundo é uma cidade rica, pujante, um polo de saúde. Um local onde se faz medicina de alta complexidade com alta qualidade. Um local que certamente disputa com Porto Alegre a questão de ter os melhores hospitais e a melhor assistência. Tem outras também importantes nesse sentido em termos de tamanho. E ali a gente tem um hospital que é o São Vicente de Paulo, que é, até hoje,
o maior complexo hospitalar no interior do estado e que, obviamente, atende primordialmente SUS. Nós estamos muito preocupados, porque recebemos a informação de que várias equipes médicas estão com atraso no pagamento. E a informação que nós temos, e como sempre nos preocupamos com isso, é que o financiamento dentro do hospital está sendo insuficiente para pagar as contas completamente. Não existe um local onde eu tenha subfinanciamento num hospital desse tamanho que uma população muito grande não seja afetada. Os médicos sem receber, as condições tendem a cair. E um hospital grande, daquele complexo hospitalar, pode entrar numa crise muito próxima do que a gente tem hoje em Lagoa Vermelha, Bagé e outras cidades. Passo Fundo é uma cidade grande demais. O hospital é grande demais. E eu espero realmente, de novo, que o município, o estado e o governo federal atuem antes da crise ficar tão clara a ponto de ser irreversível. Eu vou lembrar aqui da citação da Santa Casa de Livramento. Sempre é um bom exemplo para nós. Muitos anos atrás, a Santa Casa estava falida, tinha uma dívida incompatível com o patrimônio e com a função. E a prefeitura do município lá, e me disse olho a olho, acho que em torno de 2019, ela iria resolver a situação. Nós preocupados, porque lá os médicos também tinham atraso, chegaram a rescindir contratos e chegou a ter um desabastecimento durante algum momento da emergência cirúrgica do hospital. A prefeita olhou na minha cara e disse, prefeita Taruco, disse, eu vou resolver esse assunto. Sabem quantas vezes eu voltei para a cidade de Livramento por falta de pagamento para os médicos depois disso? Nenhuma. Quando a prefeitura decide, financia, garante uma gestão adequada, os médicos têm boa condição e a população é atendida e sai do radar do sindicato médico. E é justamente exemplos como esse que a gente quer. E faço questão aqui de publicamente reconhecer o que a prefeita fez. Na prática, eu tenho uma preocupação muito grande com a cidade de Passo Fundo. É uma cidade grande demais, importante demais, para que a gente não tenha um atendimento adequado num grupo hospitalar tão grande. Infelizmente, eu tenho que cair na cidade de Porto Alegre. Cidade de Porto Alegre, obviamente, a capital do estado, obviamente, onde se concentram os maiores hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul, incluindo o Grupo Hospitalar Conceição, tão pujante, tão rico, e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma referência em todos os aspectos, acabou fazendo um processo licitatório após a ruptura de 2 hospitais de referência para a sua atenção primária. E aqui é muito surpreendente, porque é o tipo do local que tem recurso suficiente e que optou por fazer economia num processo licitatório. Dentro desse processo licitatório, nós temos várias críticas. Talvez a mais forte de todas seja o fato de que eles autorizaram nesse processo 2 coisas muito importantes. A primeira delas é entrar uma empresa que não tem filantropia. É bem exótico, porque quando a gente conversa com os representantes da prefeitura, eles dizem que não poderia, que seria ilegal colocar pontuação para filantropia. Mas a própria prefeitura colocou pontuação para filantropia no processo que fizeram em 2022, que acabou redundando em empresas com um melhor histórico em Porto Alegre, com ganhos melhores para os profissionais e, portanto, com manutenção da segurança dentro das unidades básicas de saúde. E agora, os procuradores do município disseram que isso não precisava ser colocado. Toda a política deve ser avaliada pelo resultado. A empresa que ganhou não tem filantropia. O salário dos profissionais, dos médicos, baixou 30%. De alguns colegas da enfermagem, chegou a baixar 60%. E, literalmente, o que nós tivemos foi a demissão dos colegas e a assunção dessa empresa agora, segunda-feira. Aí a gente tem uns pontos bem importantes. Na última semana, os médicos tentaram fazer mobilizações na frente da própria prefeitura.
E a Procuradoria do município entrou na justiça e arguindo que se eles tivessem ficado 3, 4 horas afastados do serviço, seria um dano para a população gigantesco, porque reduziriam consultas, vacinas e atendimentos médicos e de enfermagem. Interessante, né? Porque literalmente depois que a empresa assumiu na segunda-feira, nós temos o resultado da política. E esse é o levantamento que nós temos. Obviamente, ele não é um levantamento oficial, porque, afinal de contas, a prefeitura não deixa que nós façamos as vistorias dentro das unidades, mas pela informação que nós temos hoje 41 postos de trabalho na atenção básica do município sem médicos. Nós fomos para fazer uma vistoria nas unidades e teve unidade que 4 horas da tarde não tinha nem médico nem enfermeiro. Esse é o resultado inicial da política de redução de custos, redução de salários na atenção primária de Porto Alegre. Eu tenho certeza que os gestores acham que com a profusão excessiva de escolas de medicina, a gente vai acabar tendo médicos que aceitem se sujeitar a um salário mais baixo. A lógica da redução do ganho individual se transformou hoje num padrão usual de economia das prefeituras do ponto de vista de saúde. Sempre que isso acontecer, nós teremos uma redução na qualidade da assistência. Atenção primária, vou explicar para quem está nos assistindo, ela deve ser feita com equipes que têm contratos garantidos, que têm longevidade da sua atividade e que não fazem apenas o atendimento da consulta dentro da sala. Elas atuam na consulta individual, mas atuam na saúde coletiva. Elas fazem prevenção primária, vacinação, educação em saúde. Elas fazem os alertas epidemiológicos que fazem com que a política em saúde seja mais eficaz. Elas reduzem as consultas na porta da emergência entre 85% e 90% dos casos. É a essência e é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E é justamente por isso que chegou a hora de nós tratarmos a atenção primária com o devido respeito que ela merece. Pior do que não ter médicos. O segundo ponto que essa licitação possibilitou e já está sendo oferecido é a precarização maior da medicina com contratos PJs para atenção básica. A prefeitura disse que isso não iria acontecer, mas a própria empresa que ganhou a licitação e que passou a ser a dona da saúde de 2 zonas de Porto Alegre já está oferecendo uma outra empresa quarteirizada para contratar PJs médicos. É assim que nós estamos vendo a saúde do município de Porto Alegre. E é assim que a gente tem a preocupação, porque se Porto Alegre faz isso, o que será que os outros municípios irão fazer? A saúde segue em crise. A saúde tem o seu momento de maior dificuldade. E nós todos temos a responsabilidade de lutar pelo atendimento, lutar pelos médicos e lutar pela população de todo o nosso estado. Terminamos no front dessa vez. De novo foi um pouquinho pesado, esperamos ter melhores notícias, mas seguiremos lutando, porque nós queremos que exemplos como Nova Santa Rita sejam seguidos. Precisamos de financiamento público, especialmente do governo do estado, que precisa pagar seu piso, e do governo federal. Nós vamos continuar no front para defender a saúde da população.